Olá pessoal, olá aluno, eu sou o professor Juliano Colombo e estou aqui para partir então numa análise do seu Vademecum e marcar as principais súmulas do STJ nesta preparação para a segunda fase da prova da OAB na parte de Direito Civil e Processo Civil. Então o que nós vamos fazer? Para você chegar na hora da prova bem preparado, alinhado e não perder muito tempo, procurando algumas situações específicas de matérias sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça, eu peço então agora que você pegue aí o seu Vademecum, localize a parte das súmulas do STJ, pega a parte das súmulas, pega uma caneta marca-texto e eu vou, ao longo deste encontro aqui, indicando quais seriam as súmulas principais. Você que está aí na reta da aprovação, é importante na hora da prova a gente ter ciência delas e partir, porque nós temos 600 súmulas do STJ. Claro que na hora da prova vai ser difícil fazer a procura, se nunca viu, não sabe que ela existe. Então qual vai ser a nossa tendência aqui? A gente vai pintar as súmulas, depois você vai observar ela, fazer uma mera leitura, para tentar entender e na hora da prova saber procurar onde está aquela súmula, qual matéria que traz. Eu já vi essa matéria, eu já ouvi falar, eu já li sobre ela, então eu vou procurá-la na parte das súmulas. Sabendo que em algumas questões, pelo histórico da prova da ordem, nós tivemos sim questões e peças processuais que utilizaram súmulas como fundamento. Você sabe que na parte de processo civil e direito civil nós temos uma certa dificuldade agora no trato das súmulas. Então eu vou trabalhar... Por quê? Porque nós temos um novo código, Código de Processo Civil de 2015. E nem sempre todas as súmulas que foram em tese afastadas, superadas pelo Código de 2015, pelos artigos literais do Código, foram expressamente canceladas pelo STJ. Então a gente vai pintar algumas súmulas, mas sempre tenha em mente que nós temos que observar o texto legal do Código de Processo Civil, ou eventualmente a legislação. A súmula é o indicativo, mas eu sempre tenho que perceber, será que se eu analisar o Código de Processo Civil de 2015, aquela súmula se mantém? Então a gente vai ver como isso acaba acontecendo, qual a peculiaridade, né, como a gente consegue construir esse raciocínio. Então muitas vezes eu vou falar, olha, tem essas súmulas, dá uma olhada na lei também, porque ela pode estabelecer uma disposição diversa e o STJ ainda não cancelou ela. Então a gente vai trabalhar nesse sentido aí. Como é que a gente vai fazer? Você pega então o seu Vademecum, a ideia é ajudar você a localizar as principais súmulas. Não é entender a súmula, é localizar ela e você pintar, marcar no seu Vademecum para que na hora da prova você possa interpretar o caso concreto e ver se seria ou não aplicável aquela súmula, certo? Claro que o entendimento é imprescindível, mas a aula ela não vai ser sobre interpretação de súmulas, e sim aprender a marcar no código. Pega lá o teu Vademecum, vamos ligar aqui a metralhadora para a gente começar a falar o número das súmulas, você vai pintando aí conjuntamente com esse vídeo. Claro, se você passar aí, se perder um pouquinho, volta o vídeo, né? Vamos retomar, eu vou mostrando aqui, mas o meu limite, a minha tocada aqui vai ser muito rápida, para a gente conseguir fazer num vídeo breve, você marcar todas as súmulas e depois você aprofunda, interpreta. Nos cursos que nós temos na OAB aqui na segunda fase, nós também fazemos toda uma interpretação das súmulas aplicáveis, ok? Vamos lá para a tela então, começamos aí com as nossas súmulas do STJ, né? Veja então, nós temos a súmula número 1 do STJ, for domicílio ou residência do alimentando, pinta ela porque ela é importante no âmbito do direito civil, basicamente vinculando aí a parte de alimentos. Seguindo, súmula 3, também pinta a súmula 3, então pintou a súmula 1, pinta a súmula 3 também. Também uma súmula bem importante, porque fala de competência, conflito. Pinta a súmula 5, bastante aplicável também. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Então você pintou a 1, a 3 e a 5. Agora pinta a 7, muito utilizada quando se fala em recurso especial. Eu não posso no recurso especial fazer meramente um reexame de prova. Pinta também a súmula 11, 12, 13 e 14. Nessa tocada aí, você já pega 4 súmulas. A súmula 11, a presença da união
quando tem uso capião especial. A súmula 12, na desapropriação, juros compensatórios e moratórios. Súmula 13, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não ensejaria o recurso especial, a partir de uma interpretação dada aí pelo STJ. E súmula 14, quando há um arbitramento dos honorários advocatícios percentual sobre o valor da causa. Lembrando aqui que pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, nós tivemos toda uma sistemática diferenciada quando afirmamos aí a parte dos honorários advocatícios. Importante sempre dar uma consultada lá. Voltando para a tela. Depois, pinta aí também os critérios, aí a súmula 15 aqui, também já feita a decisão do STF, não vou pedir para você pintar ela, pintamos até agora 1, a 3, a 5, a 7, a 11, a 12, a 13 e a 14, beleza? Agora passa lá para a súmula 27. Súmula 27, pode execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio, inclusive agora com previsão no CPC. Pinta 27, pinta 28, que trabalha aí no contrato de alienação fiduciária em garantia. Pintou a 28, pinta a súmula 30, também aplicável. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Também aqui, se eventualmente cair alguma coisa relacionada com contratos bancários revisionais. Pinta a súmula 31, trabalha com aquisição pelo sistema financeiro da habitação. Súmula 33, bastante aplicada, a ideia da incompetência relativa. Pinta também a 34 e a 35. A súmula 34 compete à Justiça Estadual processar e julgar o caso de relativa mensalidade escolar, quando é cobrada por estabelecimento particular de ensino, e a súmula 35, a incidência de correção monetária, e aqui um caso bem interessante, que é a exclusão, a retirada, né, do participante do plano de consórcio. Depois você pinta aí a súmula 37 e 39. A 37, cumulando indenização por dano material e moral, muito aplicável na hora da prova, os casos de responsabilidade civil, e o artigo 39 e a súmula 39, o caso de prescrição, quando trabalhamos com sociedade de economia mista. Tá ligado aí? Vamos lá, pega a caneta. Continuando, se você se perdeu, para e volta. Súmula 41, 42 e 43. Pinta também competências do STJ para mandado de segurança. 42, quando eu tenho sociedade de economia mista, compete julgamento à Justiça Estadual. E súmula 43, ato ilícito, correção monetária a partir do prejuízo. Depois pinta 45 e 46. 45 trabalha com reexame necessário, lembrando que o reexame necessário foi modificado pelo Código de Processo Civil. E a súmula 46, na execução por carta. Cabe aqui dar uma olhada, então, no Código de Processo Civil também, que nós temos uma nova determinação sobre o reexame necessário. Súmula 54 e 55, pinta ela aí. Súmula 54, juros moratórios, quando eu tenho responsabilidade extracontratual. E súmula 55, competência, então, a falta de competência do TRF para julgar recurso da decisão proferida por juiz estadual. Se o juiz estadual não está investido na jurisdição federal, não seria o TRF, e sim o TJ. Pinta também aí a súmula 58 e 59. Trabalha aí com a execução fiscal, não que caia na parte de direito civil e processo civil, execução fiscal, mas ela é importante porque se ela aplica a perpetuação da competência, que está inserida também no Código de Processo Civil lá de 2015, lá no artigo 43. Se nós observarmos aí o artigo 43 do Código de Processo Civil, ele vai dizer, determina-se a competência no momento do registro, sendo irrelevantes modificações do estado de fato ou de direito. Modificar domicílio não altera, portanto, competência. É o que quis dizer aí a súmula 58. Pinta a súmula 59, não havendo conflito de competência, já está transitado em julgado. Pinta também a súmula 61 e a súmula 63. 61, seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. E súmula 63 são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de música em estabelecimentos comerciais. Tudo isso
eventualmente pode cair numa questão contextualizada, né? Você pega lá uma questão que trabalha com, por exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial que está reproduzindo música, o caso do direito autoral. Então, vale a pena nós pegarmos algumas súmulas específicas do direito civil e fazer aquela adequação nas possibilidades que podem ser colocadas na prova da ordem. Taca lá, vamos continuando. Súmula 66, compete à Justiça Federal julgar aí execução fiscal promovida por conselho profissional, né? Súmula 67, tem várias súmulas de desapropriação que eu acho interessante marcar. Claro, temos que verificar elas no caso prático, se são aplicáveis ou não. Mas são importantes porque pode tangenciar. Já que nós estamos marcando, vale a pena. 67 e 69 na desapropriação direta. Depois, súmula 70, juros moratórios também, pinta ela lá. Súmula 72, pinta também a comprovação da mora quando eu tenho busca e apreensão. Depois, súmula 76, falta de registro do compromisso de compra e venda. Não dispensa prévia interpelação para constituir em mora o devedor. Súmula 83 do STJ, e aí você tem que pintar ela basicamente vinculando ao recurso especial, se cair lá, importante. Súmula 84 é admissível a oposição de embargos terceiros fundada em alegação de posse. Essa já caiu em prova, já foi objeto de questão, de peça processual, melhor dizendo, a súmula 84. Súmula 86, cabe recurso especial contra acórdão proferido julgamento do agravo. Pinta também a 86. Pinta também a 92, já vou trocar aqui a página. Súmula 92, terceiro de boa-fé, né? Ele não é oponível à alienação fiduciária, não anotada expressamente lá. Súmula 98, também pinta ela, embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento, não tem caráter protelatório. Só para pré-questionar, não tem caráter protelatório. Pinta a súmula 99, trabalha aí com o Ministério Público a possibilidade de recorrer sendo fiscal da lei, mesmo não havendo recurso de outra parte. Pinta também a súmula 101 e 102. 101, ação de indenização e prescrição. 102, incidência de juros moratórios aí nas ações expropriatórias. Pinta a 105 e a 106. 105 vai falar que no mandato de segurança não tem honorários. Súmula 106 vai afirmar aí a demora na citação quando é dada por culpa ou por motivos inerentes ao aparato judiciário, não interfere na prescrição lá. Então, súmula 106. Depois, pinta a súmula 113 e 114. Aliás, pinta 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119. Ficou louco? O exame da ordem é assim. Súmula 113, trabalha com os juros compensatórios, desapropriação direta. Súmula 114, desapropriação indireta. Súmula 115, se eu recorro sem procuração nos autos. Agora nós temos a complementariedade, nós temos a possibilidade do CPC afirmar que, lá no 1029, que poderia corrigir um vício desde que não repute grave, mas a súmula 115 não foi cancelada. Súmula 116, fazenda pública prazo em dobro para o agravo regimental. 117, na observância de 48 horas da pauta de julgamento, aqui também uma incidência do novo código. E 118, o agravo instrumento a recurso cabível de decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Aqui também é importante porque o novo código trabalha no 1015, parágrafo único, que o agravo do instrumento cabe quando for na fase de liquidação. Basicamente reafirmando aí a súmula 118. Depois, súmula 119, basicamente na... voltou aqui. Súmula 119, basicamente na desapropriação. Belezinha? Segue a tela aí, pinta agora a súmula 123. Súmula 123, decisão que admite ou não recurso especial deve ser fundamentada, exames gerais e constitucionais. Toda decisão deve ser fundamentada pelo novo código, mas não está afastada da súmula 123. Pinta também a 126, né? Fundamentos de ordem constitucional e infraconstitucional. Apenas lembrando que, quando trabalhamos com isso, agora há fungibilidade entre recurso especial e extraordinário, conforme Código de Processo Civil. Pinta lá a súmula 127, licença de veículo ao pagamento de multa, e a súmula 130, e 131 e 132.
pinta 130. Quando trabalha que a empresa responde perante o furto realizado no seu estacionamento, é o caso do supermercado, deixa lá, ele vai dizer que não se responsabiliza, nós temos a aplicação da súmula 130. Pode ser inclusive questão e peça aí. Te liga, portanto, na 130. Pinta lá também a súmula 131 nas ações de desapropriação e a súmula 132, quando eu não tenho registro da transferência, mas isso não implica a responsabilidade do antigo proprietário por eventual acidente, né? Então, vendeu o carro, não registrou, súmula 132 retiraria a responsabilidade do antigo proprietário. Súmula 134. Caso de intimação de penhora do bem do casal, aqui muito aplicado, e pinta também a súmula 141. Vai lá para a súmula 141, pinta ela lá, os honorários de advogado em desapropriação. Lembrando que honorários, artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Pinta lá também a 144, créditos de natureza alimentícia gozam de preferência. Pinta também 145, aqui muito próprio de ser aplicado na prova da ordem, o transporte desinteressado, a carona, portanto, né? O transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Caso bem específico, muito próprio de ser questionado aí na prova da ordem. Depois pinta lá a súmula 158. A súmula 158 vai nos dizer, não se presta a justificar embargos de divergência o dissídio com acordo de turma ou sessão que não mais tenha competência para aquela matéria neles versada. Pinta também a súmula 168 e a 169. Súmula 168 vai falar dos embargos de divergência, o não cabimento, e a súmula 169 são inadmissíveis embargos infringentes. Lembrando que os embargos infringentes não existem mais no Código de 2015, certo? Não está mais no texto de 2015 embargos infringentes. Depois, 177. Súmula 177, pinta ela lá, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para julgar. Aí trabalha lá com mandato de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro do Estado. Pinta também a 178 e 179. Trabalha com isenção de pagamento do INSS, que seria afastado, e 179, o estabelecimento de crédito, é relacionado com bancos. Você vai ver que tem muitas súmulas estabelecidas aí relacionadas com bancos. Pinta a súmula 181, é admissível ação declaratória, visando obter certeza quando a interpretação de uma cláusula contratual, eu quero saber, né, aquela cláusula contratual, e a súmula 183, na verdade aí está cancelada, veja aí no teu código, né, compete ao juiz estadual nas comarcas que não sejam sede da vara processar e julgar. Aqui é um caso de ação civil pública quando nós temos jurisprudência delegada, que foi retirada, foi cancelada pela a súmula 186. Depois pinta lá a súmula 186, ou melhor, a 183 foi cancelada. Depois você pinta lá a súmula 186. Súmula 186, a figura dos juros compostos, eventualmente na prática de crime por atos ilícitos. Depois a súmula 187. É deserto recurso ser posto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe na origem importantes despesas de remessa e retorno dos autos. Aqui cabe um comentário também. Dentro da relação dos recursos, nós temos o princípio da complementariedade. Pelo novo código, se eu não recolher o preparo, eu sou intimado para preparar em dobro. Então aqui, súmula 187 tem que ser vista conforme o código de 2015. Vamos lá para a tela, pinta também a súmula 188, juros moratórios na repetição do indébito tributário. Não que seria tão aplicáveis assim, mas está vinculada aos juros moratórios, essa aqui mais aplicável lá na parte de tributário. Pinta também a súmula 193, 194 e 195. Então, 193 do direito de uso de linha telefônica, que pode ser submetido ao uso capião. A 194, defeitos de obra, muito aplicável aqui, essa prescrição em 20 anos. E a 195, embargos de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Pinta também 196 e 197. 196, executado citado por edital o curador especial, e a 197, o divórcio direto que poderia ser estabelecido sem que haja previamente uma partilha. Depois você pinta lá a súmula 201 e 202. 201 os honorários advocatícios que não podem ser fixados em salários mínimos, lembrando que tem que ler lá o 85 do CPC, e a súmula 202, impetração de mandado de segurança por terceiro contrato, não se condiciona à interposição do recurso. Aqui, importante também. No caso da súmula
203, não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais, né? Nós temos uma revisão dela, porque anteriormente estava nessa redação. Portanto, agora, né, nós temos essa redação pelo não cabimento. Lembrando que cabe recurso extraordinário no JEC, mas não cabe o especial. Súmula 205, a Lei 8.009 aplica-se à penhora realizada antes da vigência própria da súmula da Lei 8.009, que é a lei do nosso bem de família. Depois pinta também a súmula 206 e 207. 206, a existência de vara privativa não desloca a competência, já fixada, né, pela lei, pelo território, e a 207, inadmissível recurso especial quando os embargos infringentes, lembrando que não temos mais embargos infringentes no âmbito do Código de Processo Civil. A súmula não foi cancelada, porque até nós podemos ter alguns recursos especiais que ainda estão tramitando nessa linha, mas a súmula 207 ela é afastada, superada, porque não existem mais embargos infringentes. Depois, súmula 211, pinta lá 211, 214 e 216. 211, o critério aí do pré-questionamento, que também tem disposição específica no Código. Súmula 214, o fiador no contrato de locação, se ele não anuiu, ele não tem responsabilidade. E a súmula 216, tempestividade aferida pelo registro no protocolo. Aqui bem importante, não pela data da entrega na agência do Correio. O Código de Processo Civil de 2015 modificou essa sistemática. Vale agora a data, o protocolo na agência dos Correios. Só que a súmula não foi cancelada, mas nós temos em tese aqui uma superação para os novos recursos. Súmula 216, então, vai lá dar uma olhada no Código de Processo Civil, porque agora, pelo protocolo na agência dos Correios, sim, eu teria o cumprimento do prazo. Claro que ainda temos essa peculiaridade da súmula 216. Vamos lá para a tela, porque ela não foi expressamente cancelada. Súmula 217, cancelada, então, né? Não cabe aí agravo, decisão, inclusive o agravo do instrumento tem repertório agora taxativo, né? Mas foi uma súmula aí cancelada, portanto. Voltar aqui. Depois, súmula 221 e 223. Tasca ela também lá. Pinta, aliás, aqui nessa linha, pinta 221, a responsabilidade pelo ressarcimento do dano decorrente da publicação pela imprensa, tanto do autor quanto do proprietário do veículo, que por vezes o veículo de comunicação pode tentar se eximir. Pinta a 223, certidão de intimação do acórdão, é peça obrigatória, continua sendo pelo Código de 2015, lembrando que agora nós temos a complementariedade dessa peça obrigatória prevista no Código, lá na parte do agravo instrumento, a partir do artigo 1015. Pinta também a súmula 224, que é a competência quando é excluído o ente federal, e a súmula 227, pessoa jurídica pode sofrer dano moral, agora, específico aí na súmula 227, e súmula 228, inadmissível o interdito proibitório, quando é direito autoral. Pinta também a 229, né, que trabalha com o contrato de seguro e a suspensão da prescrição. Bem, continuando aí, vamos lá para a súmula 232, 233, 235. Pinta 232, fazenda pública está sujeita a depósito prévio de honorários do perito. 233, contrato de abertura de crédito acompanhado do extrato não é título executivo, quer dizer, não é possível ajuizar uma ação de execução se eu tenho extrato de conta corrente. Súmula 235, não vou determinar a conexão, pinta ela lá quando o processo já foi julgado. Pinta também a 238, 239 e 240. 238, a indenização do solo, 239, a adjudicação compulsória, e a 240, abandono da causa pelo autor, depende aí de prévio requerimento do réu. Depois, na próxima página, você vai pintar a 245, 246 e 247. Então, pinta lá as súmulas 246, que trabalha com seguro obrigatório, a 247, que é um contrato de abertura de crédito, ele pode ajuizar ação munitória, não pode ser execução, mas pode ser ação munitória. E pinta também, na próxima página, a 254. Pinta lá a súmula 254.
a decisão do juízo federal, que exclui da relação processual a ente federal, ela não pode ser reexaminada, né? Não poderia reexaminar. Dá uma olhada aí no 256, né? Que súmula cancelada, e também os embargos infringentes aqui também está fora, porque nós não temos mais embargos infringentes no Código de 2015. 257, súmula 257, pagamento de prêmio de seguro obrigatório, tem várias relacionadas ao DPVAT, toma cuidado, eu anotei todos aí para você pintar. 258, se cobrar lá uma nota promissória, né? Ela não gosta de autonomia, quer dizer, ela tem uma relação própria com o contrato que originou aquela nota promissória, pinta também a 259 e a 260. 259, prestação de contas, e 260 é a convenção de condomínio. Mesmo sem registro, ela obriga os condôminos. Depois, súmula 2, pinta lá também a súmula 261, cobrança de direitos autorais aí pela reprodução das músicas, né? Importante, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento. Depois a súmula 263, toma cuidado porque ela foi cancelada, trabalha aí com um caso de cobrança antecipada do valor residual quando se trabalha com contrato de arrendamento mercantil, mas ela está cancelada. E a súmula 266, pinta ela lá, o diploma habilitação legal para exercício do cargo deve ser exigido na posse e não para a inscrição no concurso público. Nessa linha ainda pinta 268, né? O fiador não integrou a relação processual na ação de despejo e não responde pela execução. Se eu não integrei lá no início, eu não vou responder pela execução. Depois vai para a súmula 271 e 273. Pinta aí nesta página de início a súmula 271 e a súmula 273. Súmula 271, correção monetária dos depósitos judiciais, e a súmula 273 no caso da carta precatória, né? Intimada defesa de expedição de carta precatória, torna desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado, porque já foi intimado aqui no juízo deprecante. Depois pinta lá súmula 278, 277, 278 e 279. Súmula 277, investigação de paternidade devido à desacitação. Súmula 278, a indenização, a ciência inequívoca da incapacidade laboral. E a 279, a execução de título extrajudicial contra a fazenda pública. Pinta na próxima página a súmula 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 e 289 e 290. Moral da história, você vai pintar todas essas súmulas aqui porque elas são importantes nessa página. Vamos ver elas? Olha só, a súmula 281, indenização por danos morais, não está sujeita à tarifação pela lei da imprensa. Súmula 282, cabe citação por edital na ação monitória, agora prevista expressamente. 283, as empresas administradoras de cartão de crédito, os juros remuneratórios não sofrem limitação da lei da usura. 284, a purga da mora. 285, o critério dos contratos bancários incide a multa moratória nele prevista, né, quando são superiores ao CDC, aí eu tenho que analisar. Tem várias súmulas relacionadas ao CDC e contratos bancários. Súmula 286, quando a parte confessa a dívida, isso não impede eventual discussão dos contratos anteriores. Súmula 287, que é a TBF. Súmula 288, a TJLP, a taxa de juros a longo prazo. E a súmula 289, a restituição quando se trabalha com planos de previdência. Da mesma forma, súmula 290 trabalha aí com plano de previdência privada. Seguindo aí, pinta também, aqui nós temos várias súmulas importantes, pinta a 291, complementação de aposentadoria, pinta a 292, a reconvenção é cabível na ação monitória, quando converte em procedimento ordinário. Pinta a súmula 293, que é a cobrança do VRG, que tem várias súmulas sobre isso. Pinta também a 294, a cláusula contratual da comissão de permanência. Depois pinta também a súmula 296, juros remuneratórios e a comissão de permanência, bem interessante. Súmula 297, aplicação do CDC às instituições financeiras. Depois, súmula 290, cabe a ação monitória fundada em cheque prescrito, isso é complementado posteriormente por outras súmulas. E súmula 300, né? O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário, ele é título extrajudicial. Veja que o extrato de conta corrente não é, mas a confissão de dívida seria.
Depois, nesta outra página, pinta aqui a súmula 301, o exame de DNA e a recusa do suposto pai, e a presunção que paira. Súmula 302 é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação do segurado. Depois, súmula 313, embargos terceiros, o princípio da causalidade, quem deu causa indevida deve responder por honorários advocatícios. Pinta também a súmula 306, os honorários advocatícios e a compensação. Aqui na súmula 306 tem um grande comentário. O Código de 2015 vedou a compensação de honorários advocatícios, vedou expressamente a compensação. Contrário, portanto, a essa súmula 206. Aqui cabe naquele comentário que nós temos que ver as súmulas ainda que não superadas, porque, veja, ela não está cancelada e é contrária ao Código de 2015. Depois, súmula 308, a hipoteca, e a súmula 309, o débito alimentar. Aqui também uma atualização dessa súmula 309. Depois, na próxima página, pinta lá 311, 312 e 313. 311, atos do presidente do tribunal, 312, processo administrativo, e o 313, a indenização, né, quando se fala em constituição de capital. Depois, ainda nessa linha, você pinta a partir da 315. 315 não cabe em embargos de divergência, 316 cabe em embargos de divergência, 317 pinta ela também, é definitiva quando fundada em execução de título extrajudicial, ainda que se trate de julgamento de improcedência dos embargos. Súmula 318, que trabalha com pedido certo, determinado e o vício da sentença ilíquida. Súmula 319, depositário de bens que recusa expressamente, e a súmula 320, quando se trabalha com requisito aí do pré-questionamento. Seguindo aí, nesta folha, nós temos a súmula 321, que foi cancelada. Depois, a súmula 322, pinta ela aí, repetição de indébito, né? Não se exige prova do erro. 323, a inscrição do nome devedor pode ser mantida pelo prazo de 5 anos, né? Independentemente da prescrição. 325, pinta ela, o reexame necessário que foi modificado pelo novo código, mas pinta ainda aplicável. Súmula 326, a indenização por danos morais, né? Quando é em valor inferior àquele que foi pedido, não implica sucumbência recíproca. Depois, súmula 327, que trabalha no sistema financeiro da habitação, pinta também a súmula 328, a penhora do numerário disponível, e pinta a súmula 329. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Nesta próxima tela, que vai aparecer, você vai pintar a 331, que trabalha com apelação do julgamento dos embargos de arrematação, sempre atualizando com o Código de 2015. Súmula 332, a fiança sem autorização do outro cônjuge. Súmula 335, contrato de locação e cláusula de renúncia às benfeitorias. Súmula 336, a renúncia aos alimentos. Súmula 339, pinta também cabível ação monitória contra a Fazenda Pública, agora com previsão expressa no Código de Processo Civil. Na outra tela você vai pintar a 343, que é obrigatório a presença de advogado no processo disciplinar, e a súmula 344. A liquidação da sentença ela não pode ser feita, né? Ou melhor, a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença, ela não está ofendendo a coisa julgada. Depois, na próxima tela, você vai pintar a 356, é legítima cobrança de tarifa básica pelo uso de serviço de telefonia fixa. A 358, cancelamento de pensão alimentícia ao filho, depende aí de decisão. E súmula 359, cabe ao mantenedor do CPC, né, a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. CPC que é o cadastro de proteção ao crédito. Na próxima tela, súmulas 362, pinta ela aí que é do dano moral e a correção. 363, que é para julgar, então, a ação de cobrança por profissional liberal contra cliente, e a 364, importante aí, que trabalha com o conceito do bem de família. Depois pinta a 365, é quando a União intervém como sucessora
da Rede Ferroviária Federal desloca a competência para a Justiça Federal. Um caso bem específico, pouco provável, mas importante demarcar. Depois pinta aí a súmula 367, né? A emenda constitucional 45 não alcança os processos já sentenciados. Depois a súmula 369 trabalha aí com o leasing e pinta também a súmula 370, aqui muito possível, né, que é a apresentação antecipada de um cheque pré-datado gerando dano moral. Na próxima tela, você pinta lá a 371, que é o contrato de participação financeira VPA, né, com base no balancete, num caso bem específico aí de ação de restituição de composição acionária. A súmula 372, que de certa forma ela é contrária ao que dispõe agora o Código de 2015, mas ela não foi cancelada. Ela vai dizer que na ação de exibição de documentos não cabe aplicação de multa cominatória. Analisando o Código, nós temos sim a possibilidade de multa cominatória no Código de 2015. Entretanto, não foi cancelado. Pinta também a súmula 373, é ilegítima a exigência de depósito prévio, e pinta a súmula 376, compete à turma recursal processar aí o mandado de segurança contra ato do juizado especial. Pinta também a 377, portador de visão monocular, e a 379 e a 380, contrato bancário na 379, os juros moratórios, e a 380, a propositura de uma revisional, não afasta aí a caracterização de mora do autor. Depois, nessa próxima tela, você vai pintar a 381, que é a abusividade das cláusulas não conhecidas de ofício, vai pintar a 382, que é a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não é abusiva. Súmula 383, a competência para julgar as ações conexas, né, no caso de menor. Súmula 384, quando cabe a ação munitória. Pinta também a súmula 385, a anotação irregular, quando não caberia o dano moral, quando pré-existe outra anotação. Pinta também a súmula 387, cabe cominação de dano moral e dano estético, cumulação. Pinta a súmula 388, a simples devolução indevida já caracteriza dano moral quando é devolução indevida do cheque, e súmula 389, referente à comprovação do custo do serviço, né, nos livros da companhia, é requisito de procedibilidade da ação de documento, se for para um caso aí bem específico. E por fim, a súmula 290, lembrando que não existem mais embargos infringentes. Ela não está cancelada, mas não existem mais embargos infringentes no Código de 2015. Depois, vamos lá, você vai pintar agora a súmula, essa parte aqui você pode pular toda, e pinta na próxima tela a súmula 401, que é importante, prazo decadencial da ação incisória. Súmula 402 pinta também o contrato de seguro por danos pessoais, compreende danos morais, salvo uma expressa exclusão. Súmula 403, a independência de prova, quando você tem a publicação não autorizada. Súmula 404, o AR, né, dispensável o AR na carta de comunicação ao consumidor sobre a sua negativação, afirmando que está inscrito. E a súmula 405, relacionada com o DPVAT, prazo de 3 anos prescricional. Depois a súmula 408, caso específico na desapropriação, pinta ela também. E a súmula 410, bem importante, pinta ela lá o descumprimento de obrigação de fazer, a necessidade de uma intimação prévia pessoal. Depois, na próxima tela, você vai pintar a súmula 402, que é para o caso de água e esgoto, as tarifas de água e esgoto, se for bem específica a questão, e súmula 407, a penhora de dinheiro, 417 não tem caráter absoluto. Só verifica aí, lembrando que a súmula 418, essa sim foi cancelada, quando vai dizer que é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação, sem posterior ratificação. Aqui, pela complementariedade recursal, foi cancelada a súmula 418. Uma das primeiras súmulas canceladas aí, logo após o Código de 2015. Depois a súmula 419, pinta ela aí, a prisão civil depositária não é cabível. Súmula 420, incabível embargo de divergência para discutir o valor da indenização. Pinta também a súmula 421, honorários não são devidos à defensoria. Pinta lá a súmula 426, juros de mora na indenização do DPVAT a partir da citação.
pinta lá a súmula 428, conflito de competência e a competência do TRF. Pinta também a súmula 429, citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento. Depois, aqui nessa tela, a súmula 434, pagamento de multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial. Se eu paguei, não está afastada a possibilidade de discutir. Aí você pula lá para a súmula 449. Súmula 449 vai nos dizer da vaga de garagem. Essa aqui bem específica, muito própria para a questão. Tendo matrícula própria, pode ser penhorada. Súmula 451 é legítima penhora da sede de estabelecimento. Pinta também a 453, honorários sucumbenciais, quando emitidos, não podem ser cobrados. Aqui, importante, nós temos uma superação pelo artigo 85. Você vai lá também no 85 ver os honorários, você vai perceber que cabe sim. É uma superação da súmula 453, mas ela não foi cancelada. Depois pinta lá a súmula 465, ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco. A seguradora não se exime do dever de indenizar, né? Se houve a transferência em prévia comunicação. Súmula 469, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de saúde. Aí só verifica aí que a súmula 470 foi retirada, né? Foi cancelada. Depois, trabalhei com o Ministério Público, DPVAT. Súmula 472, comissão de permanência, aí se for revisional. Súmula 473, mútuo aí decorrente do sistema financeiro. Súmula 474 pinta também novamente aí o DPVAT e pula lá para a súmula 477, a decadência do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa tela você vai pintar também a 478, as cotas condominiais, e a súmula 479, a responsabilidade objetiva por fortuito interno, aqui bem importante relacionado aí às fraudes bancárias, né? Depois você vai pintar a súmula 481, gratuidade da justiça e a pessoa jurídica, lembrando que agora a gratuidade é expressa para a pessoa jurídica, há modificação no Código de 2015, e depois você pinta lá a súmula 482. Súmula 482 deve ser revista pelo artigo, né? O artigo 806, inclusive o que ela dispõe, o Código agora dispõe na tutela provisória de urgência cautelar. Súmula 485, lei de arbitragem. A súmula 484 pinta ela também, lembrando que a ausência de preparo pelo novo código agora poderá se sujeitar ao pagamento em dobro. Pinta lá a súmula 486, bem atual, né? O sujeito não mora no imóvel, mas aluga, mantém-se o bem de família. E a súmula 487, lembrando que o 741 foi alterado, aí não é o mesmo da súmula. Súmula 489, a questão da continência reunião na Justiça Federal. Depois a súmula 490, a dispensa do reexame necessário. Lembrando que toda essa disposição sobre reexame necessário, ela tem uma nova determinação pelo Código de 2015, mas não foram súmulas canceladas. Depois você vai lá para a súmula 503. Súmula 503, prazo para ajuizamento da ação monitória, no caso do cheque, e pinta também a súmula 504, prazo para monitória, no caso da nota promissória. Depois você pinta a súmula 506, no caso da Anatel e da cobrança, aí, né, da relação contratual. Depois pinta também a súmula 510. Súmula 510, quando você tem a retenção de um veículo de transporte, né, não está condicionado ao pagamento das multas. Súmula 510. Depois você vai lá, dá um pulinho aí e pinta as súmulas 517 e 518. Fala de cumprimentos e honorários advocatícios e o cabimento do recurso especial. Pinta também a 519, quando é rejeitada a impugnação ou cumprimento de sentença. Aí você vai lá agora, próxima súmula 529, seguro de responsabilidade civil facultativa. Bem importante aí, porque não pode ser exclusivamente em face da seguradora do causador do dano. A súmula 530, o caso de contratos bancários, e aí a incidência CDC, pinta ela lá, e a súmula 531 pinta também a ação monitória fundada em cheque prescrito. Pinta também súmula 539, que é o envio
do cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, pode cair aí eventualmente. Pinta também a súmula 537, no caso de reparação de danos, e no caso da seguradora denunciada contestar, ela pode ser condenada direta e solidariamente, isso pela súmula 532. Ou melhor, pela súmula 537 que você pintou aí. Súmula 538, o caso da administradora de consórcio e a taxa de administração, e pinta também a 539, a capitalização de juros. Pintando também a súmula 540, quando tem DPVAT e a escolha aí do foro competente. Depois você vai pintar a súmula 541, taxa de juros anual, prevista e aplicável na revisional. Pinta também a súmula 543, no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Aí nós temos o CDC e a restituição, muito possível também num caso concreto. Súmula 544, novamente aí o nosso DPVAT. Se cair lá DPVAT, tem que mergulhar nas súmulas, né? Súmula 547, pinta ela também, ressarcimento de valores a título de participação financeira, vinculada aí na rede elétrica, e súmula 548, a exclusão do registro da dívida no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, quando determinado. Súmula 549, vincula aí a validade da penhora do bem de família pertencente a locador em contrato pertencente a fiador no contrato de locação, e a súmula 550, o caso do score crédito. Né? Score de crédito bem importante, uma estrutura bem atual. Pinta lá a 551, complementação de ações de telefonia, 551. Pinta também a súmula 563 e 564. 563 vai falar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência, e a súmula 564 do chamado valor residual garantido, já objeto de súmulas aí e de bastante discussão. E a súmula 566 nos contratos bancários aí, antes do início da vigência, a aplicação das relações de consumo. Pinta também a súmula 568, cabe monocraticamente e no STJ ao relator poder dar ou negar provimento quando houver entendimento dominante acerca do tema. Pinta também, na próxima tela, a súmula 572 e 573. Súmula 572 falando aí do Banco Central como gestor, né, caso caia cheque sem fundo, e depois súmula 573 novamente aí o DPVAT. Súmula 579, pinta agora, a ratificação. Essa súmula bem atual porque ela foi a exata contraposição à súmula revogada. Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência de julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o resultado anterior. Aqui é importante porque nós já temos uma determinação expressa disso no novo Código de Processo Civil. Súmula 580, correção monetária novamente do DPVAT. Depois, pinta lá a súmula 586, aí relativa ao sistema financeiro da habitação, e a súmula 591, vai lá para 591, a ideia da prova emprestada no processo administrativo, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa. Lembrando que o Código estabelece a possibilidade de utilização de prova emprestada, o CPC de 2015. Depois, 592, o excesso de prazo para concluir o processo administrativo. O 594, se cair alguma coisa relacionada com o Ministério Público, alimentos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, 595, as instituições de ensino superior e a responsabilidade objetiva, aqui bem importante, porque pode cair uma súmula bem atual, né? Então, a responsabilidade das instituições de ensino superior, responsabilidade essa objetiva, pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela lição de curso não reconhecido. Fez um curso e não estava reconhecido aí. E depois, súmula 596, obrigação alimentar dos avós, a obrigação avoenga, e pinta também, por último, a súmula 597, bem atual também, vinculando que a cláusula contratual do plano de saúde que prevê carência para a utilização de serviços de emergência e urgência é considerado abusivo se ultrapassa 24 horas da data da contratação, regulando aqui, portanto, a carência nesses casos específicos. E com isso, a gente fez um repertório, eu tentei ser o mais breve possível,
você perceba que eu nem respirei, né? Eu estou todo esse tempo aí do vídeo quase sem respirar, numa metralhadora aí, para você poder marcar as principais súmulas. Agora faz uma revisão, volta lá, dá uma olhada, sempre atento às novas disposições do Código de Processo Civil. Desejo a vocês aí uma boa sorte, continue com a gente, até a próxima.